gente vai falar de novo bordão ou não? Ah, tem que ser. Eu já nem lembro mais também. Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o empreender por necessidade ou oportunidade. Meu nome é Daniele Castardelli E eu sou Sabrina Malichess. Bem-vindos ao Pepino a Menos. Vamos falar então sobre duas formas de empreender. Para você, como é que foi? Você começou a empreender por necessidade ou você começou a empreender porque te apareceu uma oportunidade? Conta um pouco da sua história, Sá. Nossa, minha história é comprida, hein? É que tem história, tem muita história. Não, eu comecei, o meu primeiro empreendimento, eu comecei a empreender meio que por necessidade, meio que por oportunidade. Sim. Eu Você casei. tinha quantos anos? Eu preciso fazer conta, gente. Peraí. Eu tinha 23. Eu tinha acabado novinha, de casar. novinha. Tinha acabado de casar e mudei para Salvador. E aí, meu pai lá já tinha um negócio. E eu comecei a ajudá-lo no negócio dele e vi que eu podia expandir. Então, ele trabalhava só com fotografia. Gente, é um negócio bem novinho. Lembra daquelas cabines de foto que a gente colocava fichinha? Sim. Mas você sabe que eu acho que até hoje, estamos em julho de 2022, né? Já para ficar registrado no vídeo. Até hoje, né? Aqueles Agosto? Agosto. Eu acho que até hoje, em alguns eventos, ainda tem essas cabines que você tira, Sim, não tem? mas agora é por diversão, né? Sim, A gente tinha que fazer foto para documento. Cara, tinha isso na rua, né? Lambi-lambi, famoso Sim. lambi-lambi. Sim. E aí meu pai tinha esse negócio, eu comecei a ajudá-lo e vi que eu tinha sempre um desejo de ter, tipo, naquela época tinha lan house, né, Ah, gente? sim, Não não é do meu tempo. Não, tempo não é, mas eu acho que o pessoal mais antigo aí deve lembrar. Então, lan house era aquela casa que você ia usar a internet, porque a internet não era uma coisa comum na casa das pessoas. E eu tinha o sonho de ter um café com lan house. Ai, que legal. E aí eu comecei com esse negócio e eu sempre fui muito boa com computador. Eu abri uma lan house, então foi meio oportunidade, meio necessidade, porque eu tinha mudado de cidade e fui sem um emprego. Então foi uma oportunidade de começar a trabalhar com meu pai e ter um negócio e necessidade, porque eu precisava trabalhar e ganhar dinheiro. Sim, lógico. Depois eu voltei para o CLT e aí, quando meu filho entrou na alfabetização, eu decidi que eu precisava estar mais próximo dele e comecei a empreender. Aí eu fui por oportunidade, o negócio da Salgados. Sim, eu comecei com a oportunidade porque uma pessoa que eu conhecia tinha parado de vender salgados e eu vi que ela tinha um mercado bem grande. E fui conversando com ela e ela não tinha mais interesse em trabalhar com aquilo, ela foi me passando algumas dicas, eu comecei a pesquisar fornecedores e comecei. E depois abri a Clique por oportunidade e propósito. Você estava num trabalho. Sim. E aí você, viu que você podia, das suas habilidades, virar um negócio. Sim, exatamente. E eu fui estudar. Teve aí esse time também, né? Que você ficou um tempo, não é isso? Eu fiquei um tempo no CLT estudando como pegar aquela minha facilidade, né? Aquilo que eu sabia fazer, minha habilidade, com aquilo que eu gostava de fato de fazer e como eu poderia transformar aquilo num negócio. Sim. Então eu estudei muito. E aí é o por oportunidade e não necessidade. Sim. E o que acontece muito no Brasil, que a gente percebe, a gente vê, é que as pessoas abrem por necessidade. É verdade. Elas perdem o emprego e aí pegam aquela rescisão e investem num negócio. Sim. E eu acho que tem muito caso também de mulheres, pelo menos eu que venho assim dentro para mim, assim, que eu escutei sempre muitas histórias de mulheres que foram mães em algum momento da vida e quando foram voltar para o mercado de trabalho já não conseguiam se realocar no mercado de trabalho com um salário decente ou pelo menos continuar da onde elas pararam. E aí começaram a empreender por conta da maternidade, né? E também não cabia mais, né? Às vezes aquele CLT, porque você tá lá engessado, e aí elas começaram a empreender por necessidade de estar mais perto do filho. Sim, eu acho assim, estamos em 2022 e eu percebo uma mudança no mercado de trabalho que já por exemplo, se eu pegar do tempo que eu trabalhava CLT, por exemplo, já não é mais a mesma coisa. Eu percebo que o mercado teve várias melhorias, né? Ainda é muito engessado. Uma das coisas que eu mais amo de empreender é a minha liberdade. Eu não abro mão. Para mim, isso é importante. Mas eu entendo que para algumas pessoas, por exemplo, quem é mãe, quem tem que é uma jornada ser mãe, é um trabalho ser mãe, é complicado às vezes você tá dentro de uma carreira engessada do CLT
Sim. E às vezes a solução é empreender, porque você ganha uma liberdade que o emprego fixo não te dá. E nós estamos falando hoje, pós-pandemia, né? Onde as pessoas aprenderam a trabalhar em casa também. Sim. E que é possível você não estar 100% presente para trabalhar e entregar. Mas eu tô falando isso 2018, 2015, 20 anos atrás, quando as empresas nem pensavam em home office, né? As pessoas falavam que as pessoas não trabalhariam igual. Exatamente. No home office, né? E foi muito louco, porque na verdade aconteceu o contrário. As pessoas começaram a entregar muito mais no home office, e agora que a pandemia, meio que, aspas, eu não acho que acabou, tá, gente? Ainda o vírus tá aí, tem muitas coisas acontecendo, mas hoje as empresas já trabalham no híbrido. Então é muito comum você ver pessoas que, mesmo que as coisas tenham voltado ao normal, né? As empresas hoje já têm ou trabalhos que continuam 100% no home office, até por uma questão de custo, né? Porque ficou claro que é muito mais benéfico, tanto para a empresa com relação ao custo, quanto para os funcionários ter essa liberdade de não precisar pegar condução, ficar horas para ir para o trânsito trabalhar e voltar. Isso já ficou você não provado, cansa, né? Que você ganha muito tempo, né? De sono, de vida e etc. Como para as empresas financeiramente, às vezes é muito melhor você ter uma pessoa trabalhando no home office. Mas aí a gente volta, né, para a questão do empreender por oportunidade e necessidade. Você falou de liberdade. E eu tinha uma necessidade de ter liberdade, coisa que eu não conseguia. Então, eu sempre empreendi, quando eu abri meus negócios, por oportunidade e necessidade simultaneamente. Foram as duas coisas. Foram as duas coisas. Agora, eu vejo que assim, as pessoas, elas abrem muito por necessidade, e aqui eu não estou falando, óbvio, todo mundo precisa pagar boleto, todo mundo precisa se alimentar, mas é a necessidade de eu fui demitido, e agora o que eu faço da minha vida, porque eu não estou conseguindo me recolocar, porque o mercado de trabalho mudou. E a pessoa vai empreender por necessidade, porque ela precisa fazer alguma coisa para trazer dinheiro. Tem mais uma coisa aí. Às vezes você tem um trabalho, por exemplo, super operacional, que você vai ter hoje o salário mínimo é que é R$1.200, R$1.300. É um salário mínimo muito baixo. Muitas vezes, para você ficar amarrado numa carteira de trabalho para ganhar um salário mínimo, às vezes muita gente prefere empreender, porque tipo, eu vou ganhar, sei lá, porque depois tem os descontos, tem um monte de outras coisas, e você pensa, vou ganhar R$1.000 no final do mês, é mais fácil eu vender alguma coisa aqui. Isso. A internet hoje possibilita muito isso. Exatamente. Eu prefiro trabalhar então para receber o meu do que eu ficar preso num CLT. Mas aí que tá a questão. Essa pessoa, quando ela empreende por necessidade, ela não vai estudar. E aí cometem os erros que nós também já cometemos, porque a experiência é quem nos traz a sabedoria e maturidade, né? E aí, quando a pessoa empreende por necessidade, ela entra sem saber direito. Às vezes ela escolhe um mercado que não é um mercado muito benéfico naquela região. Às vezes ela escolhe uma coisa que ela não gosta de fazer, simplesmente porque ela achou que aquilo era uma oportunidade. Mas a gente tem que sempre estar estudando, então é isso que eu quero dizer. Mas eu tenho uma coisa para te falar, que é uma coisa que eu tenho, assim, para mim, mesmo fazendo uma faculdade de administração. Gente, é muito louco. Eu sei que parece loucura isso. Mas dentro da minha realidade como pequena empresária, talvez eu não estou dizendo que talvez um curso, obviamente, uma faculdade não vai te ajudar para uma empresa já constituída, uma coisa maior. Mas para quem está começando a empreender, que vai bem ali na embrião mesmo, que começa ali do nada, são poucas coisas que a faculdade me guiou, sabe? Eu acho que os cursos de extensão, congressos, workshops, esses te trazem muito mais para a realidade. E é isso que eu quero trazer. Quando a gente vai empreender por necessidade, a gente tem que se capacitar. Mas se capacitar não numa faculdade, não que não seja importante. Existem opções. Você está dizendo que existem opções gratuitas. Existem opções mais rápidas. E existem opções de custo-benefício que pode te fazer chegar num resultado, que é o que a gente, enfim... É o que a gente busca. Vamos ter que trazer outro assunto já aqui, a gente pode colocar na nossa pauta. O que você pode trazer de conhecimento para que você possa implementar no seu negócio com baixo custo, com custo-benefício? Vamos colocar uma pauta como essa. Mas trazendo de novo para a nossa pauta de empreender por oportunidade ou necessidade. Por exemplo, a pessoa ganhou ali a rescisão e ela vai lá e resolve abrir uma franquia, porque existe assim uma propaganda, estereótipo de que franquia dá certo. Nossa, gente, como se fosse fácil administrar uma franquia, pô, caramba. Gente, mas a pessoa não sabe, sei lá, vai empreender na área de alimentação.
E ela não estuda se naquele local que ela vai implementar aquela franquia está precisando daquele negócio. Qual que é o fluxo? Qual que é o fluxo de pessoas. E assim, gente, alimento, por exemplo, eu já trabalhei vendendo salgados, assim, você tem prazo de validade, você tem licenças de manipulação. Eu vou te falar, cara, se abrir porta de comércio, aliás, eu acho que não só porta de comércio, todo mundo trabalha com alimentação, que eu acho que foi bem o caso a gente trazer um pouquinho da realidade, como sempre, pro assunto. Cara, você tem que estar muito disponível 24 horas. Você tem que estar sempre... Porque a alimentação não tem como. E aí a pessoa acha que vai empreender e que vai trabalhar menos, e não é essa a realidade. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vou deixar aqui. Todo mundo que está assistindo esse vídeo e que trabalha com porta de comércio, eu vou deixar aqui os meus parabéns para vocês, porque vocês são heróis. Porque não tem feriado, não tem final de semana, não importa. Se 10 horas da manhã você abriu, você se comprometeu a abrir, a tua porta tem que estar aberta, não importa o que aconteça. Pode cair raio, granizo. Não importa, você tem que estar com o negócio aberto. E isso, para mim, desculpa, são vencedores. Esses comércios que a gente tem aqui na região, então, gente, são vencedores mesmo, porque são pequenos empresários e que abrem mão de muita coisa para manter o negócio aberto. E tem outra coisa, né? O negócio, estando aberto ou não, ele tem um custo ali, né? Não importa. Porta aberta ou fechada, seja sábado, domingo, ele tem um custo fixo. Isso também você não aprende. Em lugar nenhum. Qual é o custo como fixo que você traz cliente você para dentro do negócio? A gente está falando de marketing, a gente está falando de uma infinidade de coisas. Por isso que eu digo, o que empreender por necessidade é muito complexo, porque a gente começa a empreender e não tem um pouco de noção do dia a dia, de marketing, de fluxo de caixa, do local que eu tenho que abrir, né? Então, assim, é tudo muito, muito... A gente tem que estudar, gente. Não tem jeito. A gente tem que estudar e não é no livro, é estudar às vezes na prática, pedir para passar um dia com uma pessoa. Lembra os estágios que a gente fazia? Nossa, né? Sim. Gente, eu fiz colegial técnico também, né? Uma coisa que não existe mais. E era uma coisa que era tão boa para trazer a gente para o mercado, assim, de mais cedo, né? Uhum. Então... Uma coisa que eu faço hoje com meu filho é tentar ensinar ele de que para você gastar, você tem que ganhar primeiro. Na verdade, você tem que ganhar 2 vezes para gastar uma, porque você tem que ser sempre um guardado. E na verdade, a gente está sendo muito simplista, porque assim, vai muito. Mas a gente tem assim, ok, empreender por necessidade, mas a gente tem que trazer aqui para o campo de vamos se preparar para isso, se você puder, porque pode ser que às vezes bate na porta e você tem que abraçar a água também. Bate na bunda, né? E você tem que aprender a nadar. Você tem que aprender a nadar. Tem que aprender a nadar naquela hora. Bateu a bunda, você tem que aprender a nadar. Comigo foi a história completamente diferente, porque eu já tava, tipo, CLT, trabalhando e eu tive uma ideia de negócio. Eu queria prestar, tipo, uma consultoria para pequenos negócios. Eu já trabalhava com assessoria executiva há 10 anos. E aí eu, gente, muito inocente, tinha 20 e poucos anos também, cara. Fui lá no meu gestor, falei, cara, eu tive uma ideia de negócio muito legal. E ele virou para mim e falou assim, olha, Daniele, muito legal a sua ideia de negócio, mas assim, você vai perder o foco do trabalho. Lógico, gente. Ninguém quer, né? Qualquer gestor teria essa postura, eu entendo a postura dele. Ele me deu um aumento, eu fiquei super feliz com o aumento que eu tive e botei o projeto na gaveta. Eu lembro que eu tinha, na época, comprado até um domínio, assessoriapessoalpersonalizada.com.br, e aí eu tipo, beleza, ganhei um aumento, tudo certo. Passaram-se alguns anos. Feliz da vida. Só que aí, passaram-se alguns anos e eu tava chegando naquela crise dos 30. Eu não sei se teve crise dos 30. Eu tive crise dos 30. Eu tenho crise todo ano. Não, eu tive crise dos 30 muito. E aí eu tava na Câmara Americana de Comércio, na Anshan, num grupo de secretárias, que existe, inclusive, até hoje. E lá eu me deparei com a seguinte questão. Tinha mulheres de tipo 40, 50 anos. Monstros. As mulheres falaram 5 idiomas, pós-graduação, mestrado. E essas mulheres estavam com dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho por causa da idade. Oi, socorro! Ai, a minha idade! Não, então, aí me acendeu um sinal vermelho, assim, peraí, cara, então quer dizer, eu vou trabalhar, tipo, mais 10 anos, depois eu não tenho mais... E eu não tenho... O que eu vou fazer da minha vida? Porque eles queriam uma mocinha para fazer o serviço. Aquilo me deu pânico. E eu acho que nessa movimentação, que é uma coisa que a gente também está sempre falando, a gente acredita muito no movimentar, me surgiu a oportunidade de fazer traslado para gringo. Eu tinha um carro, obviamente,
E o cara me fez a proposta, mas você não quer buscar gringo no aeroporto? Porque não tinha motorista bilíngue dando sopa por aí. Até porque a segunda língua é difícil, né? Não, e motorista. Quem motorista, que é bilíngue vai ser motorista? Naquela época não tinha essa possibilidade, né? E eu comecei a fazer isso de forma freelance. Comecei a buscar final de semana, fora do horário de trabalho. Eu sei que em 40 dias eu já estava ganhando mais que o dobro do meu salário. E aí opa, como assim? Oportunidade. Sentei com meu esposo na época, conversamos, o que eu fiz? Aí é que tá, aqui o X da questão. Eu falei, peraí, porque eu tava a vida inteira CLT, estabilidade, tem aquele bendito daquele lance da estabilidade, da segurança do trabalho. Que não existe na realidade. Hoje eu sei disso. Isso é outro podcast, a gente traz esse assunto em outro. Mas naquele você momento... tem a comodidade que você tem, 13º, férias, FGTS. Né? Então, tipo assim, eu tava acostumada com uma estabilidade ali. E a gente não tem nada disso, gente. Não empreende, esquece. E aí, eu já sabendo que se eu fosse empreender, eu não teria, tudo bem que eu tava ganhando mais, mas eu não teria essas garantias. O que eu fiz? Eu me preparei, eu fiz um planejamento de em tantos meses. Isso é muito importante. Eu fiz o planejamento. Quanto que eu preciso ganhar nos próximos meses? Eu vou conciliar as duas atividades. Eu tava trabalhando que nem uma louca, final de semana, que nem louca. Tipo, serviço extra mesmo. Eu juntei uma grana suficiente para que se eu saísse, eu segurasse ali pelo menos mais 6 meses. E agora com a pandemia a gente viu que 6 meses já não pouco, dá mais, gente. Tem que ser pelo menos um ano. Antes era 6 meses esse planejamento, já agora não a gente tem mais. Que pensar em 1 ano. Já não é mais. Mas naquela época, enfim, eu fiz e eu fui trabalhar para 3, eu saí do trabalho com caixa e eu fui trabalhar para 3 agências. E aí, durante 9 meses, eu gerei literalmente a Move, porque 9 meses certinho. Tá eu trabalhei e eu fui entender como que o negócio funcionava. Você foi estudar na prática, né? Eu fui entender na prática, eu fui nos bastidores, na operacional, eu fui entender como que conseguia cliente, como que o serviço funcionava, quais eram as margens de erro que eu tinha que ter, quanto que eu tinha que ter no bolso para fazer serviço faturado, aquela coisa toda. E aí, a Move surgiu daí. Da oportunidade. 6 anos trabalhando com transporte, pandemia, tudo foi por água abaixo, parou de funcionar. E aí eu resgatei o negócio de 1900 e bolinha. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com assessoria para pequenos empresários. E aí surgiu a Move Consultoria. Mas aí também, a Move Consultoria foi meio que uma transição de necessidade com oportunidade. Mas menos de um ano depois a Move Transporte voltou a rodar, então que me deu sempre uma base para poder trabalhar com consultoria. Hoje eu tenho 2 negócios, mas o meu caso, eu acho que não foi um caso assim, foi um caso realmente de oportunidade e planejamento para poder empreender naquilo. E você vê que a gente nunca tá só em um negócio também, né? Não. É o que a gente já falou, se movimentando, um negócio, às vezes outro paralelo. A gente sempre tem o planejamento, a bolsa, não é bolsa de segurança, o colchão de segurança, né? Isso é muito importante, a gente se planejar realmente, sempre que possível, para abrir um negócio, para que você consiga respirar. Porque é duro a gente acordar e falar assim, gente, vou ter que vender o almoço para pagar o jantar, ou eu não sei hoje como eu vou pagar a internet e meu negócio não vive sem internet. Então, a gente tem que ter esse colchão de segurança. E eu acho que aí a gente cai de novo naquele de conhecimento, né? Sim. Buscar conhecimento para que a gente veja ali no conhecimento o que eu vou precisar realmente na prática. Óbvio que esse conhecimento, como você mesmo disse, muita coisa ainda, tudo que eu estudei não vai na prática diferente. É como a gente falou no último vídeo sobre erro. Mesmo depois de anos empreendendo e tendo um negócio super estruturado, eu tive que rever um processo. E aí eu acho que é importante também a gente ter o olhar de fora, que é o que a Move e a Clique fazem. A gente vai fazer acabar. Que a gente olha de fora, né? As pessoas trazem o problema pra gente, a gente enxerga com outra visão. Sim. Né? E eu acho que isso é importante, sabe? E eu quero dividir aqui com vocês também, que em muitos momentos, eu acho que é por isso que também a gente sempre se conectou, né? Porque quando eu e a Sá nos conhecemos, eu era a Daniele da Move Transporte. A Move Consultoria não existia ainda. E eu tava começando a Clique. E a Sabrina, Dani, você tem um super perfil para isso. Eu tô mexendo com transporte há tantos anos. E você me deu várias dicas e foi olhar de fora que muitas vezes eu olhei e falei, nossa, cara, que legal. Por isso que também fazer parte de grupos é muito importante. A gente tem uma piadinha aqui interna, que é na tubarão, nada com tubarão. A gente fez um story sobre isso. Por quê? Porque se você também tá com pessoas que têm
as mesmas dores e amores do seu negócio, você consegue também, às vezes, ter um insight de fora. De fora, exatamente. E aí, já vai ficar aí um outro tema, hein? Essa questão de concorrência não necessariamente é concorrência. Sim, gente. É uma mão puxa a outra. É uma mão puxa. E a gente é assim. A gente é assim. A gente é muito assim. Você vê, as duas têm negócio de consultoria, assessoria, mentoria, mas uma tá puxando a outra. Sempre. Com seus negócios em paralelo. E agora abrimos a gente junto. sempre dá um jeito de fazer um café virar um negócio diferente, um negócio novo. Ela me traz para as coisas dela, eu trago ela para as coisas dela. Por quê? Porque o olhar da Sabrina para mim como empresária vale ouro, porque ela tem um know-how diferente do meu. E idem para mim. Então, o olhar de fora, mesmo a gente trabalhando com essa questão de olhar para os negócios dos outros, a gente precisa ser olhada também. Né? Então, a gente também precisa de ajuda. É como o psicólogo. O psicólogo precisa de psicólogo. Ah, não, se ele tem que fazer, precisa de psicólogo. Entendeu? O psicólogo, ele faz terapia. E a gente também. Sim. Então, a gente sempre está procurando ajuda e você também precisa sempre procurar ajuda no seu negócio. Exatamente, por isso que a Clique tem várias opções de BPO, que eu acho que é o que é mais fantástico, que é para quem quer sair do operacional. Temos a Clique que oferece essa parte de BPO para que a pessoa possa focar no negócio. Temos a Move que trabalha com consultoria para você contar todos os seus processos, seja para quem está começando a empreender, seja para quem já está empreendendo, ou seja para quem está no meio do tiroteio tomando porrada e não sabe mais para onde vai. Então, assim, tem um olhar de fora. Temos empresas, e a gente não está falando, logicamente, estamos fazendo o nosso jabá, mas procure também perto de você, se você tem alguém que pode te estender essa mão. E às vezes o próprio Sebrae, por exemplo. Sim. Né? Às vezes você vai no site do Sebrae e consegue várias informações que você consegue para o seu conhecimento. São super relevantes e importantes para o seu negócio. Grupos de networking também são importantes para o seu negócio. Porque você gera conhecimento. Outra coisa que eu quero colocar aqui no vídeo, que a gente já coloca também, que a gente assim, a gente vai gravando e vai vindo o tema. A gente tem que falar também sobre a importância de estar com pessoas que também querem evoluir. Porque assim, se eu empreendo e eu não falo com ninguém que empreende, eu sentia muito isso antes da gente se encontrar nos grupos de network sozinho, né? Estar com pessoas que vivem a mesma realidade que a minha, por exemplo, me trouxeram para um outro nível profissional, assim, disparado. É uma coisa que eu sempre digo, empreender não precisa ser solitário. Viu, gente? E é para isso não precisa ser. E é para isso que a gente criou esse podcast, para que você não empreenda sozinho. Você possa ter na gente sempre um suporte. Então, por isso, traga sempre temas que vocês querem ouvir aqui, ver o nosso olhar de fora. Traz um caso seu da empresa que a gente discute. Sim, gente, se você traz pra gente. Vamos lá, olha que legal. Vamos conversar. A gente tem aqui, eu vou deixar no vídeo aqui para vocês. pepinoamenos@gmail.com é o nosso e-mail. Traz um BO pra gente que a gente resolve para vocês. A gente discute aqui e dá ideias, a gente dá ideias. Tragam ideias de tema. Vamos colocar um quadro. Traz seu BO que a gente resolve. Boa, gostei. Obrigada por ficar com a gente até agora. Obrigada, se você curtiu, gente, dá um joinha, compartilha com os amigos, divulga o nosso Pepino a Menos. Isso aí. Obrigada. Segue e até o próximo. Todas as redes sociais, gente. Até o próximo tema. Obrigada por ter ficado com a gente até o final.